Meu nome é Manuel, codinome Manei. Eu sou artista plástico. Eu estou envolvido com diversos braços das artes em si, teatro, dança, percussão. Sou cristão. A minha base é o Novo Testamento. Os vídeos que eu posto são resultantes de uma trajetória e são obras de arte. Reúnem elementos de psiconeurolinguística, elementos da plástica em si, da estética, e um tipo de edição que eu chamo de edição artesanal. Isso dá velocidade e dá êxito, porque a imagem, na verdade, ela é o suporte para a mensagem. O objetivo central que a mensagem ela seja unificada, seja chegada àqueles que precisam, e não àqueles que simplesmente querem, estão passando. A intenção objetiva e radical é a nossa melhoria e, por consequência, a evolução do eu para o nós. É uma proposta que não é minha, não é nova, é uma proposta humana que vem se desenvolvendo com a evolução da humanidade. Me parece que é mais difundida na Europa, Estados Unidos, e como no Brasil, no Rio de Janeiro, mais especificamente onde eu estou no Rio de Janeiro, no bairro Engenho da Rainha. As pessoas são mais cordatas, solidárias. Entendo que esse tipo de proposta humana encontra logo amparo. E eis a razão pela qual esses vídeos eles têm êxito, porque, na verdade, eles andam sozinhos. Eu venho pintando já há algum tempo dentro de uma proposta radicalmente psicológica. Eu faço questão de pintar símbolos, né? Arquétipos, coisas que têm a ver com a natureza humana, não a natureza criada pelos estágios humanos, mas sim pelo que o ambiente vai apresentando para nós, os seres humanos, e pela capacidade de captação dessa ideia e de transportar. E isso é muito legítimo porque a personalidade ela vai se diluindo gradativamente, vai ficando um projeto, um trajeto, melhor dizendo, leve, não tem a intenção de o projeto, né? Não tem a intenção de colocar pessoas no pódio, mas sim de levar possibilidades palpáveis para que a pessoa mais simples, aí já é uma pretensão, né? Mas é uma pretensão legítima, para que a pessoa mais simples ela possa pegar as ferramentas naturais que toda pessoa tem e usar como um mecanismo de melhoria emocional. A primeira delas é a mais desafiadora, que é a dor. Eu lido com dor terapia, por eu ser alguém praticante do yoga, eu trago essas técnicas exatamente desse reduto. Primeiro é a dor terapia, você manipular a dor em quantidade pequena para que você possa restabelecer o foco, porque a dor ela tem a missão de despertar, fazer a direção sair de exterior para interior. É uma das melhorias que a dor tem. E a segunda é a gritoterapia, porque o grito ele é comum no ambiente natural, né? Desde o reino animal até onde nós estamos, e o grito ele tem uma valia muito eficiente,
que é de exteriorizar força acumulada. A gente grita, grita no esporte, grita na religião, no segmento religioso, grita por razões de dor. E, na verdade, esse grito, ele, tanto como a dor, o grito, ele pensado, direcionado para o dia a dia, faz com que a pessoa seja melhor para ela mesma, desde que use de uma maneira favorável. E a última é a risoterapia, a capacidade de você treinar riso, você e depois você rir naturalmente. E hoje a ciência ela é muito benéfica para nós porque ela estrutura isso dentro de um projeto que requer treinamento, o que para mim é uma novidade, né? Você treinar a dor, que é um movimento simples desse aqui que eu estou fazendo, eu estou sentindo dor. Aí já está me beneficiando. Você treinar o grito, que é você dá um grito, você ri, e você tornar isso tudo uma brincadeira e tomar posse de algo muito bom que está dentro do ser humano. Então, esses recursos, eles estão no ser humano desde que o ser humano nasce. Mas nem todos aprendem a usar isso como um direcionador de melhoria emocional. A proposta dentro das artes que eu tenho é essa, ela se resume nisso, é a pretensão de estar dentro de um projeto que é um projeto comunitário, é um projeto coletivo, é um projeto que ele avança pelo mundo produzindo coisas no sentido da melhoria da comunidade humana. E, na minha crença, eu acredito que é um comportamento grupal, a questão da dor, do grito, do riso, é um comportamento grupal que ninguém pode parar e ninguém pode impedir que esse recurso ele venha como um patrimônio para a humanidade atualmente. Eu entendo assim, Aline. Agora critica aí para a gente continuar. Desligado. Agora foi. Agora parou o eco aqui. O Manuel, então assim, te ouvindo, me parece que você, que a arte, então, para você é uma ferramenta para alcançar um objetivo, né? Que é esse objetivo de chegar nas pessoas e oferecer essa, vamos dizer, esse processo de autoconhecimento, de autocura, né? Enfim, é difícil não associar seu trabalho ao trabalho da Lydia Clark, né? Que tinha lá nos anos 60 uma abordagem assim também, né? Nesse sentido de que hoje a gente chama do terapeuta, né? O artista que é terapeuta. Mas assim, eu queria saber como que foi a sua formação artística mesmo, assim, porque eu vejo que você tá no seu ateliê, todos esses quadros você pintou. Há quanto tempo? No que se refere à ferramenta mesmo, né? Como que foi assim a sua formação para pintor, no teatro? Como que foi a trajetória até aqui, assim? Aline, abriu o microfone, porque senão você não eu não conseguiria ouvir você. A minha formação, Aline, na verdade, eu estudava psicopedagogia. Eu fiquei na área de educação há algum tempo e a minha formação na arte, ela sempre foi uma formação como autodidata, uma formação empírica, é uma formação que se deu através de experiências de campo, principalmente nos momentos atuais, onde eu estou experimentando. Eu trabalho com reciclagem.
e fiz alguns laboratórios, algumas intervenções dentro de ambientes de descarte de material, ou seja, as lixeiras, né? E dentro dessa experiência me deu mais consistência na construção dessa arte que eu estou envolvido hoje. Dentro da área de teatro, eu participei de teatro urbano, teatro de rua, percussão, música, que é onde eu lido. Eu tive um tempo envolvido em escola de samba, tenho uma atração muito interessante em relação às batidas afro, passando pelo candomblé, aqui no candomblé e umbanda, né? As batidas das coisas espirituais, isso me sensibiliza muito. E eu considero que todo esse tempo que eu de hoje para trás, ele foi só um tempo de mais de 20 anos dentro dessas praias, 20, 30 anos. Ele foi só um tempo para mim chegar aqui. Eu considero o meu tempo hoje, porque hoje é que eu tenho uma visão sensorial, né, uma percepção, melhor dizendo, um sentido desse ambiente onde é que eu estou. Eu tenho, isso me deu um sentido de localização, que era o que eu não tinha um tempo atrás. Eu penso que a arte urbana é a nova proposta que Deus colocou para ajudar a Terra em questões de estética, em questão de exposição. Me parece que os museus, os lugares onde as exposições coletivas, os lugares onde as artes estão muito confinadas, tira o objetivo daquele trabalho que foi maturado durante um tempo e que, por consequência, ele não dá oportunidade do observador ver a historiografia, o que está por detrás daquilo ali, ou seja, o ser humano que está por detrás daquele processo ali. Eu também entendo que, vagando por aí afora, penso que a minha trajetória de busca teórica, busca prática, ela me valeu também para isso que eu vou falar. Eu penso que esse caminho buscando justificar a arte através de teorias, ele foi um caminho muito ruim naquele momento e que se tornou bom hoje, porque essa visão multifacetada que a teoria traz, ela faz com que o indivíduo automaticamente fuja desse ambiente, que são um ambiente que tem muitas opções, e por consequência o indivíduo, me parece que ele perde a identidade e, portanto, perdendo a identidade, a arte começa a ser massificada, começa a ser liquidificada, começa a ser misturada e perde o sentido pedagógico, que é passar uma informação que possa ser útil para a comunidade onde a gente está. A minha trajetória, ela é uma trajetória bastante árdua, visceral e uma trajetória que é humana, que não tem nada de diferente de outras pessoas, né? Na verdade, o que eu começo a entender é que o artista, o ser humano, e mais, talvez, bota entre vírgulas ou talvez, os artistas, eles sejam pontes entre a abstração e a materialização daquilo que se quer passar para o mundo material. Acredito que a arte ela deve ter uma quantidade de eficiência no sentido da educação, para não ficar um objeto que ele não tenha vida por si próprio,
para não ser algo que, se for colocado em um ambiente, ele não possa ser identificado por uma pessoa que necessite de entender alguma coisa da movimentação estética, da movimentação expressiva, né, do ser humano. Eu entendo assim, Aline, eu entendo que a minha formação ela foi uma formação árdua, foi uma formação informal e foi uma formação muito ruim naquele tempo, porque eu estava muito sem direção. E essa formação, ela me trouxe no dia de hoje, onde eu tenho energia suficiente para poder criar, formatar a identidade do que eu quero em realidade. E penso que é o dia de hoje, porque o mundo de hoje permite-nos a rede, permite-nos a internet, permite-nos diversos recursos de formatação e eternização de uma arte que ela não precisa mais daquelas grades, né? A grade da galeria, a grade do museu, nada contra. Mas para mim é o velho que foi necessário, mas ele está sendo, ao meu ver, está sendo superado pela arte de rua, pela arte que não tem em primeiro momento a geração de dinheiro, né? Porque a maioria não, né? Um grupo dos artistas urbanos são pessoas que fazem por fazer, são artistas reais. E é nesse contexto que eu me insiro, né? Ousadamente, diga-se de passagem. É isso, Aline, é essa. Só por retomar, então, essa última parte da sua fala, você falou assim que então, que os verdadeiros artistas não são esses que ainda têm essa ligação comercial com a arte. Então, aí isso vai para outra pergunta. Então, você não vende seus quadros, suas obras, elas não estão à venda. Como que é isso para você? Ou você está num lugar também de mais espiritualizado, né, de investigação, do que de trabalho, né, a arte como um trabalho no sentido de subsistência mesmo. Como que é para você? É só assim, uma complementação. Eu penso que todos são artistas. Quem está na galeria, quem está na arte contemporânea, todo mundo é artista. Eu penso que a expressão artística ela não é uma opção. O sujeito sai da barriga já praticando arte. Ele já sai já mamando, ele já sai tendo que compreender o mundo. Eu entendo que a origem da arte ela está aí. Então todo mundo pratica, ao meu entendimento, a arte em cada lugar que se está. No entanto, a diferença é que nem todos estudam esse fenômeno. E eu sou uma das pessoas que busco estudar para efeito só de localização, para mim saber onde é que eu estou, o que eu posso fazer, como eu posso fazer esse projeto ser autossuficiente. Aí entra o contexto da venda do meu trabalho. Eu sou arte terapeuta, uma das atividades de produção de dinheiro, eu atendo pessoas online, atendo pessoas aqui no Rio de Janeiro presencialmente, aquelas que querem fazer as movimentações de gritoterapia, risoterapia, dor terapia, percussão, pá, 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 bum, bum, bum. Quem quiser fazer isso, eu estou presente e pessoas me pagam para mim fazer isso. Esses quadros, um tempo da vida, eles foram vendidos para o exterior, Estados Unidos, Itália, e nesse tempo eu não tinha maturidade, então o trabalho se vendia sozinho. Eu não sabia por que estava vendendo, blá, 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 não sabia por que o dinheiro estava vindo. E tive que parar para estudar
esse caminho, e hoje eu estou voltando com a proposta eu dividi em 3 passos o projeto que eu estou hoje. O primeiro deles é confeccionar trabalhos e trocá-los por tinta, porque eu preciso de um número bastante grande de tinta, com as pessoas amigas, novas, que aparecem ricamente através da rede, assim como você, por exemplo, Lino. E aí eu busco fazer essa parceria. Então tem pessoas que, eu quero um trabalho, aí me encomendou, eu fiz o trabalho pensando nas características daquelas pessoas, é um projeto que está dando muito certo, porque jovens me compraram trabalho e até gente já que está dentro de lugar de recuperação de obras e gente que entende alguma coisa, e me pagaram 3 vezes mais do que eu tinha cobrado. Isso é um perfil bastante interessante, porque demonstra que as pessoas, elas são sensíveis e é possível fazer uma parceria comercial. Isso é o primeiro passo, é trocar com os amigos por tinta. O segundo passo que eu estou iniciando é frequentar os leilões online a nível primeiro de Brasil. Existem leilões que são muito interessantes, eu estou buscando eu mesmo pensar esse leilão entre pessoas, amigas, obviamente. E o terceiro passo é alcançar os leilões a nível mundial, porque esse terceiro passo, ele significa trazer recursos para poder intensificar essa atividade online e presencial. Qual a atividade? A atividade de fazer um laboratório onde pessoas estejam integradas para poder fazer atividades que sejam atividades dinâmicas, atividades de vivência, atividade de impacto, fundamentalmente. Impacto de quê? De sair da rotina, monotonia, falar a mesma palavra, ter o corpo assim. Por que você está com esse corpo assim? Porque eu fui treinado para ficar quieto. E não é isso, é você dançar a dança que você puder. É você rir quando? Agora. É você melhorar o teu emocional quando? Agora. Você fazer um exame no corpo físico. O corpo físico, ele é uma proposta natural, estética, e cada um tem o seu, e cada um tem uma característica riquíssima, que se a pessoa der uma paradinha e olhar, nós, os brasileiros, somos miscigenados. Eu estou olhando você, a tua arcada dentária, a construção, o desenho, a beleza, e essas coisas a gente precisa falar, analisar e experimentar, olhar a orelha. Porque a cor da tua pele, como é que é isso? Como é que você se vê? A tua altura, como é que você está vendo a sua altura? Você já olhou no espelho? Qual é a tua relação com o espelho? No sentido de você vivenciar você e de você lançar a mão, lançar posse de uma ferramenta de comunicação poderosíssima, que é a sua aparência e que é inalienável. Ou seja, ninguém pode tirar isso de você. E na medida em que esses recursos possam chegar num leilão grande, esse projeto ele haverá de se materializar e automaticamente abrir uma porta de uma sala onde as pessoas possam visitar, vivenciar, internalizar e sair desse local melhor. É essa a proposta comercial que eu estou estudando, estou aprendendo, e sempre dentro daquela observação respeitosa, né? Isso aí eu estou copiando. São coisas que já existem, eu estou adaptando a essa minha realidade.
Ok, Aline? Agora você, vai. Muito bom, Manuel. Muito legal. É, Tenho uma dúvida específica sobre os seus vídeos. Agora, indo para a linguagem audiovisual mesmo, assim, quando você vai lá e faz, você mesmo que edita, você mesmo. Primeiro começa assim, né? Você mesmo que edita, você que grava, você está ali sozinho, ou tem alguém que te ajuda na produção dos vídeos. E aí eu tenho, sempre fico intrigada com um símbolo específico, que são as frutas na água, né? Aí eu queria saber, além de toda essa parte técnica, assim, esse símbolo, por que que ele se repete, qual o significado? Eu gosto muito, então ele me chama muita atenção. Então é essa a pergunta. Aline, querida, os vídeos sou eu que edito, eu faço as vozes do fundo, eu uso isso aqui, é um instrumento de yoga. Pá, 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 auê, 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 auê. Então eu uso isso para fazer o fundo musical, para harmonizar. Eu uso recursos de voz, de dublagem, né? Vem aqui, vou lá, não vou lá, zoom. Eu uso figuras sonoras, né? Zap, vum, vai, zzz, pou. Isso torna essa formatação específica. Eu tentei ir para o tradicional, mas pessoas meio que reclamaram e me aconselhavam, ó, não faz o formal. Eu tentei para o formal por questão de recursos materiais dentro da plataforma, porque o TikTok eles condenaram, me deram alguns strikes e condenaram o tipo de edição que eu estava. Derrubaram vídeos falando do tipo de edição que eu estava fazendo. E aí eu quis produzir dinheiro lá e coloquei inteligência artificial, blá blá blá, e aí fui aconselhado a não faça nada disso. Aí eu comecei a entender, com a intervenção dessas pessoas de boas da rede, que ali esse projeto ele estava andando sozinho, se formatando sozinho. Então, sou eu que produzo aquela formatação. E um dos itens muito favoráveis é que me dá velocidade, porque eu preciso fazer com alguma dinâmica, porque existem pessoas que se alimentam daquilo ali. Então deixou de ser algo que eu vou fazer quando eu quero para ser algo terapêutico, primeiro para mim, porque toda a mensagem que está ali, primeiro eu coloco na minha cabeça para melhorar as minhas deficiências, as minhas barreiras. E depois, quando eu faço isso, eu coloco em formato, né, artisticamente, e coloco para vídeo para aqueles que acharem que aquilo ali pode ajudar. Isso é a ideia da edição artesanal, coloca esse nome, artesanal, desses vídeos. É, é, a, é, é, a presença daqueles elementos que estão ali tem elemento do quintal, tem elemento da roupa, máscara, às vezes que eu uso, tem elemento do corpo, né? A questão do yoga, e tem elementos de imagem, de filmagem, e uma delas são as frutas. As frutas, elas representam o útero, porque elas caem na água. Elas representam o útero de todos nós, né? A gente veio de um útero, então a proposta é que aquelas frutas caindo ali, elas vão germinar, vai abrir e vai continuar. É a ideia da transformação contínua.
que é uma proposta de aliviar as nossas tensões, superando, aprimorando a ideia de fim. Porque cientificamente, nada termina. Todas as coisas elas vão se transformando em uma outra coisa, e essa outra coisa dentro do universo ela se transforma para melhor. E a humanidade, nós, os seres humanos, nós temos uma necessidade radical de trabalhar as crenças afirmativas, de trabalhar as afirmações, que não são afirmações que alguém inventou. Isso faz parte do universo, do mundo maior, dentro da relação cósmica, dentro da relação até onde a ciência pode ir. Não existe lixo, não existe nada em excesso, não existe contradição, né? Choque de uma coisa com a outra. O que existe é complementariedade. E o maior exemplo é a Terra girando em volta do Sol, que é o que nós estamos fazendo agora. A gente está girando em volta do Sol. E nesse giro, que as datas se perdem, né? Os benefícios que a Terra sofreu são imensos. A evolução da Terra ela se deu por causa desse giro, produzindo dia e noite. Fez com que o ambiente terreno fosse habitado por animais, plantas, até chegar ao reino humano. E essa teoria que o ambiente traz para nós, entendo que é a nossa libertação. Porque vai dizer assim para mim: Manuel, você não tem fim. Aline, você não tem fim. Você vai sempre estar se transformando. O outro desafio, além de superar a negatividade, o pessimismo, a má vontade, o rancor, a inibição, além dessa teoria permitir que a gente supere isso, existe um outro preconceito muito pesado que o ser humano enfrenta, que é a questão do envelhecimento. Culturalmente, envelhecer é ruim, é péssimo. Ah, você é velho, você não sei o que, falando um monte de coisa que está nesse bolsão de pessimismo, de negatividade humana. E isso é uma perversidade, é uma maldade que a gente faz com a gente próprio, porque a transformação ela consiste em transformar. E um período da vida a gente fala, esse período aqui é infância, aqui é adulto, esse aqui é velho. Beleza, velho. Só que nessa palavra velho tá, você é menor, você perdeu, você não tá aí, você não sei quem, não sei o que é lá, não sei o que é lá. E na verdade a gente está falando de nós. É uma postura absurda, perdão, até a palavra forte, porque traz um lado bom que vem dizer para a gente o quanto nós somos ignorantes em relação à nossa própria natureza sagrada, divina, né? E por isso, Aline, a toda aquela simbologia ali, eu procuro trabalhar, inclusive e principalmente as frutas caindo na água e também a presença do fogo, porque o fogo ele faz com que a matéria troque de dimensão de uma maneira vertiginosa. O fogo acelera. Os yogis usam o fogo lá na Índia até hoje, né? Mas o fogo acelera a transformação daquilo que o fogo está fazendo a incidência. Acelerar significa o quê? Significa que aquele material ele foi para uma dimensão não visível, mas ele continua numa dimensão sensitiva. E essa compreensão ela é colocada ali no vídeo, mas de forma imagética, ou seja, coloca uma imagem ali. E é um número reduzido de pessoas que fazem esse questionamento. O que me ensina
assim, algo fantástico, né, que eu aprendi na rede e estou aprendendo e que me faz superar os meus preconceitos, que não são poucos. Uma delas é a música, né, o hino que eu escuto. Algoritmo, aplicativo, corre! Lá veio o algoritmo, o aplicativo, não faz isso, não faz aquilo, uma loucura. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu tenho que ter medo do algoritmo também, do aplicativo. Isso era eu antes. Quando eu fui no TikTok, e me deram, no TikTok, eu tinha uma média de... eu tinha uma média de 90 a 100 seguidores por dia chegando. Aí eu falei, pô, ótimo, quando chegar a 10 mil, eu vou poder monetizar. E aí foi empenhando, quando chegou 10 mil, o aplicativo me deu um strike. Aí eu, falei, meu Deus, e agora? Fiquei nervoso naquele momento. E hoje eu vi que o nervosismo era uma imaturidade, né? Aquilo me obrigou a pesquisar e a entender isso que eu vou te falar e que é o motivo de você estar aí. Eu entendi que, na verdade, não é o aplicativo, nem é o algoritmo. São comunidades de pessoas vivíssimas que estão ali, algumas vivendo ali 20 horas, 12 horas na rede. Alguns grupos. E algumas pessoas desses grupos, eles vão migrando para outros aplicativos. Então, eu entendi o quê? São pessoas legítimas, pessoas humanas, pessoas boas, legais, assim como eu estou tendo a honra de te conhecer. E eu sou uma dessas pessoas também. E aí, o que eu fiz? Eu notei que a comunidade que está no TikTok é comunidade, um número de jovens, alguns são gamers, e tem um número de haters bastante expressivo ali. E no Instagram é um outro padrão de pessoas mais ocupadas, pessoas mais cultas, pessoas de maior idade, pessoas de diversas profissões, pessoas que têm uma análise cultural bastante expressiva e que o Instagram ele me deixa à vontade. E no TikTok eu tive as lives muito vigiadas. Vigiada não é o nome, por enquanto fica essa palavra, muito vigiadas. E aí eu falei, cara, que coisa legal. Aí o que eu fiz? Fiz uma sequência de lives, 20 lives direto, para ver o que estava acontecendo. Aí parei, aí fui estudar o que tinha feito. E depois voltei a fazer as lives. Por que eu voltei também? Porque existiam pessoas na rede reclamando que queriam as lives. Eu falei, gente, a tese do não aplicativo e do não algoritmo é verdadeira. Porque as pessoas passaram a reivindicar algo que não depende do algoritmo e não depende do aplicativo, depende apenas da disposição humana. E aí eu comecei a fazer essas lives mais com experimento e automaticamente fui aconselhado a ir para o YouTube. Quem me aconselhou está na rede, explicou que o YouTube é um espaço mais democrático, aspas, do que o Instagram, e que eu poderia ter um caminho maior. E assim eu estou fazendo lá. E aí, em cima da tua colocação fantástica em relação às frutas, eu estou formatando um desenho de um vídeo maior e que não perca os elementos substanciais da mensagem. E está sendo um desafio, porque os vídeos que eu faço, Instagram, TikTok, são vídeos calculados no tempo, porque as pessoas são
Então tem que dizer, pá, pum, pronto, resolveu. E no YouTube é algo mais expositivo, mais meditativo. E aí, Aline, eu fecho aqui e colocando que as frutas, o fogo, a água nas plantas, as imagens ambientais, elas são elementos especificamente escolhidos para poder formatar uma carta para aqueles que podem comunicar-se através da afetividade, que é o único interesse. É isso. Agora você, Aline. Ai, Manuel, obrigada. Eu só tenho a agradecer. Foi uma verdadeira aula. Só assim realmente agradecer por você compartilhar, né? Muito interessante ver a sua trajetória e o quanto você produz, né? Quanto você é produtivo.